Olá, boa tarde. Este é mais um Dia a Dia com Deus. Nessa semana nós estamos conversando a respeito de trabalho e hoje o assunto é primeiro emprego. Qual a idade certa para começar a trabalhar, como incentivar o seu filho, como evitar que isso se torne uma pressão dentro da sua casa. Acompanhe com a gente aqui no Dia a Dia com Deus. E como nessa semana estamos conversando a respeito do trabalho, hoje o assunto é o primeiro emprego. Eu estou aqui com a Sheila Zimmermann. Tudo bom, Sheila? Tudo bem. A Sheila é psicóloga, mestranda na área de educação e está desenvolvendo um projeto de pesquisa com foco em adolescentes. Sheila, por que é cada vez mais comum adolescentes procurarem já o emprego, procurar se envolver no mercado de trabalho já desde cedo? Bom, hoje em dia a preocupação em ter uma experiência profissional já ocorre muito cedo. Então o adolescente já se preocupa com isso pela própria concorrência para a entrada no mercado de trabalho. E tem alguma idade já para o adolescente, já o pré-adolescente começar a trabalhar? Bom, essa é uma questão polêmica. As pesquisas mostram tantos pontos positivos quanto negativos em relação ao trabalho na adolescência. Os pontos positivos são que ele tem uma maior independência, né, valorização pessoal, porque ele se sente bem, está trabalhando, em ter seu próprio dinheiro, a responsabilidade. Então são vários pontos positivos. Por outro lado, a vida dele fica muito mais corrida, né? Ele tem menos tempo para a escola, então por isso que é importante o acompanhamento dos pais, né, da escola sobre esse adolescente. Ele vai ter menos tempo para fazer coisas que antes ele gastava muito tempo, como por exemplo com os amigos. Então tudo isso são questões a se pesar. Né? Além disso, para muitos não é só uma escolha, né? É uma necessidade. Para a própria subsistência, para poder sobreviver, eles precisam estar entrando no mercado de trabalho. E a família, como é que a família se envolve nisso? De que maneira que ela pode talvez auxiliar ou até evitar se fazer uma pressão exagerada para que o adolescente, o jovem comece já a trabalhar cedo? É importante a família entender que o adolescente ele está passando, para ele é muito novo, está trabalhando, então tá junto com ele nesse processo, tá auxiliando ele na supervisão. Então assim, tá perguntando como que ele tá, né, acompanhando o dia a dia desse adolescente. E a família ela também pode contar com apoio de instituições como ONGs, por exemplo, que tem trabalho específico com adolescentes nesta faixa etária que estão buscando o primeiro emprego. Então a família ela tem algumas instituições que ela pode buscar. E por que acontece às vezes o contrário, Sheila? Por que às vezes um adolescente aí já passa para jovem e muito mais tarde ele vai procurar, vai começar a querer se preocupar com relação ao trabalho? Às vezes a gente pensa que o interesse pelo trabalho é algo natural, né, que devia vir espontaneamente, mas na verdade é algo aprendido. Então por isso é muito importante os pais estarem conversando com os filhos sobre isso, né, estarem estimulando os professores, estarem falando sobre isso na escola, entendendo que existe o tempo certo para tudo. Mas a gente não pode desprezar as oportunidades que vão aparecendo e assim, não esperar que no primeiro emprego você tenha uma grande função, uma alta função na empresa. Né? Não dá para desprezar os pequenos começos. Então, desde sempre, valorizar as oportunidades que vão aparecendo e desenvolver as suas habilidades nessa empresa que te está dando essa primeira chance. Ok, você ouviu aí a palavra da Sheila e agora você acompanha uma mensagem especialmente preparada pelo pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Trabalho é uma bênção de Deus para nós. Tem pessoas que não conseguem perceber a bênção que significa o trabalho para si mesmas, só a atividade profissional para si mesmas e para os outros. E isso às vezes se torna alguma coisa tão angustiante no coração de algumas pessoas. Alguns anos atrás, um senhor estava trabalhando, fazendo uma peça de metal num torno, ele era torneiro mecânico. Ele estava muito angustiado, chateado, porque aquela peça tinha muitos detalhes, muitas coisas, dava trabalho, era uma coisa ruim, difícil. E ele não via a hora que o apito da sua fábrica tocasse para ele poder ir embora. E ao lado dele tinha um colega de trabalho que assoviava, que cantava, que brincava e que estava tão feliz, tão contente fazendo o seu trabalho. E um dia então, na hora do almoço, ele perguntou: como é que você consegue, como é que você aguenta trabalhar dessa maneira? Cantando, assobiando, parece que você gosta, aquela peça é uma peça tão complicada.
Ele disse assim: você sabe o que você está fazendo? Ele disse: não, eu sei que é uma peça, mas você sabe para que serve? Não sei. Ele disse assim: olha, essa aqui é a peça principal de um giroscópio. Você sabe o que é um giroscópio? Ele disse: não tenho ideia do que seja um giroscópio. É a peça de um navio que permite que esse navio tenha estabilidade no meio de uma tempestade. Eu fiquei muito impressionado com aquilo que aconteceu com um navio chamado Cassandra, onde esta peça do giroscópio daquele navio se danificou e por causa disso aquele navio tombou diante de uma tempestade e muitas pessoas morreram. E cada vez que eu faço essa peça ou que estou produzindo alguma coisa, eu sei que eu estou salvando vidas e que eu faço diferença na vida de alguém. Quando nós estamos trabalhando, nós não estamos apenas conquistando o nosso sustento, ainda que através do nosso suor e do nosso trabalho nós levantemos o nosso sustento, mas nós estamos contribuindo com a nossa vida, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade para algo novo e bom dentro da sociedade. É por isso que a palavra de Deus ensina uma lição preciosa sobre o trabalho. Em Colossenses 3, 23, a Bíblia diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Jovem, você que está pensando no seu futuro, precisa entender que o seu trabalho será um ministério. O seu trabalho não apenas levantará o seu sustento, mas o seu trabalho será um instrumento de Deus nessa terra. Porque através do meu trabalho e do seu trabalho, nós contribuímos para que algo bom e precioso aconteça na sociedade. E nós nos tornamos, em algum sentido, ministros de Deus nessa terra. Por isso, o apóstolo Paulo dizia às pessoas que tudo quanto vier à sua mão, você faça, e faça o seu melhor, e faça com excelência, não imaginando apenas que você é alguém que produz o lucro de outra pessoa, mas como quem está contribuindo para algo novo, algo que tem valor dentro da sociedade. Porque é por causa do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho das pessoas, que a prosperidade existe na sociedade, as famílias podem subsistir, os meios de transporte acontecem, enfim, a bênção de Deus nessa terra. Por isso, quando eu trabalho, ou quando você trabalha, precisamos entender que estamos sendo ministros de Deus nessa terra. E de alguma maneira, as mãos de Jesus nos tocam. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma igreja foi destruída na Alemanha e nos tempos de reconstrução eles começaram a se unir para poder levantar novamente a igreja. E alguém disse: olha, não é possível reconstruir a imagem de Jesus que ficava na porta da igreja porque as suas mãos foram esmiuçadas pela bomba. E então um senhor que estava lá disse: não, é possível, coloque aqui a estátua. E eles colocaram. Ele pegou um pedaço de madeira, um carvão e escreveu: nós somos as mãos de Jesus. E pendurou naquele lugar que faltavam as mãos. Querido, quando você trabalha, você pode ser, se o seu coração estiver voltado para Deus e se a sua atividade for em louvor ao Senhor, as mãos de Jesus que abençoam essa terra. Por isso, trabalhar é bênção. Trabalhar não é só levantar o sustento, mas é contribuir para algo tremendo. E trabalhar pode se transformar num ato de louvor e adoração a Deus. Eu não sei o que você faz, eu não sei as coisas que acontecem, talvez o seu chefe seja uma pessoa complicada, o seu salário seja pequeno, mas se você mudar a atitude do seu coração e o seu olhar, e se você transformar aquele trabalho numa atitude de adoração e louvor a Deus, você vai ver que não somente você vai ser abençoado, as pessoas que trabalham com você serão abençoadas, a sua casa será abençoada e você se transformará numa bênção de Deus, nas mãos de Deus, nessa terra, tocando pessoas, abençoando pessoas,
através de coisas simples que fazemos com as mãos, com a nossa mente, mas acima de tudo com o coração. Tudo que você fizer, faça-o de todo o coração, não como para os homens, mas para o Senhor Jesus. Este foi mais um programa do Dia a Dia com Deus. Conversamos aqui a respeito do primeiro emprego. Continue com a gente, amanhã estaremos conversando a respeito de chefia e liderança. Aqui na Band, todo dia, às 1h30 da tarde.